Olá, boa noite. Estamos começando mais uma live do Saber Saúde Science. Tem alguém aí? Alguém já entrou na sala? Olá, boa noite. Ida, Amora, Hilda, Derto. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos. Hoje nós temos um tema diferente, um tema especial. A gente está na Semana dos Olhos, a Semana da Saúde e da Visão. Vamos ter dois convidados especiais na quarta-feira e na sexta-feira. Hoje eu vou fazer uma pequena introdução e para a gente ter mais ou menos uma noção do que vai ser falado na quarta e na sexta. Boa noite, Débora. Boa noite, Lourdes. Boa noite, Silvia. Boa noite, Ricardo. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos. Davi, bem-vindo. Bem-vindo a todos. Nós temos hoje, vamos falar um pouco da relação do corpo com a visão, né? Isso dentro da minha visão da fisioterapia. Eu peguei uma referência de um mestre, de um doutor, né, conhecido no mundo inteiro, com um método conhecido no mundo todo. E eu peguei referência dele porque para poder casar com a minha área, que é a fisioterapia, e trazer essa introdução para vocês. Tudo bem? Podemos começar? Vou brincar hoje de novo de cara crachá, cara crachá. Lembrando, por favor, me sigam no YouTube, não esqueçam. O YouTube eu tô passando as lives de segunda-feira para lá. As lives com convidados, a gente não tá conseguindo ainda subir, tá difícil, a gravação não tá ficando boa. O Instagram não consegue gravar acima de 30 minutos, então a gente não tá com trabalho ainda de qualidade, sabe? Não tá fácil. Então façam, dê o máximo de vocês para participarem das lives ao vivo, pelo menos com os convidados, porque a gente ainda não tem certeza se vai conseguir subir. Até agora nós só conseguimos uma, não ficou de boa qualidade, e as outras nós tivemos a ideia de não subir. Combinado? Então eu vou ficar aqui, hoje é dia, hoje eu vou fazer sozinha, então hoje é dia de cara crachá. Eu tô com o celular ali, vou falar com o YouTube também. E daqui a no máximo 2 dias essa live sobe para o YouTube e vocês vão ter a oportunidade de rever novamente. Boa noite a todos. Boa noite YouTube. Boa noite Instagram. Como que tudo isso começou, né? Primeiro eu vou falar da razão de nós termos iniciado esse trabalho essa semana, da Semana dos Olhos, da Saúde dos Olhos. Porque algumas lives que fizemos, as pessoas foram fazendo perguntas referente à área dos olhos. Eu falo muito do uso do aparelho do Kenkobio na região dos olhos e, na verdade, acabou levando, né, as pessoas a fazerem perguntas sobre os olhos também. Então, eu convidei o nosso amigo Ricardo Yamazaki para ele participar dessa semana, para ele explicar melhor o trabalho dele para vocês. Ele tem um trabalho exclusivo, desenvolvido por ele, com os sticks e com o Kenkobio, para a melhora da visão. Então, nós resolvemos fazer essa parceria e juntamente pedimos a Patrícia Arilha, né, para trabalhar conosco novamente na sexta-feira e falar de alimentos, de oligoelementos, de ervas, de tudo que vocês já sabem com relação à alimentação referente à visão. Do que ela puder trazer para a gente de novidade, que ela puder trazer para a gente de material para a gente mudar um pouco os nossos hábitos alimentares, ela também vai nos conceder essas informações. Tudo bem? Marcílio, Iracilda, Cida, Rosa, boa noite. Que bom que vocês estão aqui, viu? Bom, então vamos começar pelo começo.
Como que tudo começou na minha vida referente à área dos olhos e essa relação com o corpo humano? Há muitos anos atrás eu trabalhava ainda com a neurologia e um paciente meu me emprestou um livro muito interessante falando da biografia de um cara extraordinário que tem uma história muito bonita, com o método Self-Healing. Se vocês não ouviram falar, tem muitas coisas na internet falando sobre esse método, tem muitos livros falando sobre esse método e vocês podem buscar para ter maior referência sobre esse assunto. É bem interessante, viu? Então, ele é um ucraniano. Esse ucraniano nasceu cego. Ele nasceu com catarata congênita, que é um problema raro, raríssimo. Ainda hoje é um problema muito raro. Ele hoje ele deve estar mais ou menos com 60 anos, eu não sei bem, mas mais ou menos com essa idade, eu acredito. E naquela época, na Ucrânia, as cirurgias eram muito complicadas, ainda muito arcaicas, né, difíceis. As pessoas não sabiam como lidar com essa situação, principalmente se tratando de uma patologia rara, como é a catarata congênita, né? Ele nasceu com problema. O que acontece é que fizeram 5 cirurgias nesse rapaz, nessa pessoa, e essas 5 cirurgias foram mal sucedidas. O que eu lembro dessa história é que houve, acho que umas 2 cirurgias feitas e que ele conseguiu, pelo menos, uma delas ele conseguiu entender o que era a luz e o que era a escuridão, tá? Mas, e teve uma outra que ele via vultos, mas assim, não durava muito tempo, logo voltava, retomava a cegueira novamente e ele passava a não enxergar nada. Ele tinha dificuldade de ver mesmo o que era luz e o que era escuridão, ele não tinha essa sensibilidade de tão complicada que era a visão dele. Quando ele estava mais velho, adolescente, ele conheceu um rapaz, eu vou só resumir o livro, que o livro é comprido, mas ele conheceu um rapaz de 17 anos que começou a passar para ele algumas atividades para auxiliar nesse processo da visão. E na época, a família dele ficou assim desesperada, porque falou, você tem que aceitar que você é cego. Você precisa aceitar a sua deficiência. Você não tem que ficar brigando com ela ou lutando para ter uma visão, uma coisa que você nasceu sem. Então, aceita, né? Seja resiliente, enfim. E ele não quis aceitar, ele queria enxergar. Então, ele conheceu um rapaz de 17 anos. Esse rapaz começou a ensinar para ele a fazer alguns exercícios com o sol, a claridade do sol, e com a escuridão total. E ele encontrava esse rapaz, ele passava esses exercícios, ele fazia e evoluía, progredia, encontrava o rapaz de novo, enfim. Até um dia que esse rapaz sumiu, desapareceu e não ensinou mais nada para ele. E ele, por circunstância da vida, ele topou na praia, literalmente topou, né? Porque ele não enxergou o cara. Andando na praia, ele tropeçou em cima de uma pessoa que era um professor de yoga. E esse professor se disponibilizou a dar aulas para ele. E com tudo isso, ele foi desenvolvendo um trabalho corporal com massagens, com exercícios, começou a trabalhar com os olhos. Enfim, gente, ele hoje, ele foi para os Estados Unidos, ele se formou, ele fez mestrado, doutorado, se eu não me engano, pós-doutorado, tudo isso na área da visão. E desenvolveu um método chamado Self-Healing e tem um instituto chamado Self-Healing nos Estados Unidos. Ele viaja o mundo inteiro ensinando todas essas terapias para as pessoas e para que as pessoas ganhem, melhorem a visão, para que elas consigam prevenir problemas com relação à visão. E todo o trabalho dele é fundamentado nos exercícios corporais associados aos exercícios dos olhos. Aquilo, gente, me gerou uma curiosidade muito grande, porque até então eu não tinha noção dessa correlação entre olhos, entre corpo, eu não tinha noção que o trabalho corporal poderia interferir tanto nos olhos.
poderia sim interferir nos olhos, mas não de uma forma tão grandiosa, de uma forma tão bonita. Gente, ele dirige, ele tirou carteira de motorista, ele enxerga hoje. Ele tem 80% da visão, ele enxerga 80%. Ele só não enxerga mais porque a quantidade de material cicatricial que ficou, de cicatrizes nos olhos, foi muito grande. E ele fala o seguinte, que o pouco que restou nos olhos dele, que não foi tomado por essa cicatrização excessiva, por essa lesão, ele trabalhou tanto aquela região, que aquela região consegue pequena, mas ela consegue fazer um trabalho grandioso. Essa é a explicação que ele dá, né? Esse é o trabalho que ele dá. O nome dele é Meir Schneider, né? Se vocês quiserem procurar, se informem sobre isso para vocês entenderem como que funciona esse processo. É uma coisa muito bonita. O que acontece é que o corpo, ele responde aos sentidos. E são os sentidos que guiam os nossos movimentos corporais. A gente está falando de tato, de paladar, de audição, de olfato e de visão. Então, se eu olho, se algo me chama atenção para algum lugar, eu automaticamente já viro a minha cabeça. Então, o meu corpo se movimenta para aquilo que eu estou vendo. Se eu tenho uma sensação de alguma coisa por aqui, automaticamente eu já me direciono para aquilo, eu já quero ver, eu já quero entender, enfim. O corpo se movimenta de acordo com os sentidos. É assim que funciona. E por que não o contrário? Por que essa movimentação corporal também não vai interferir nos sentidos? Gente, muitas vezes a gente faz um trabalho corporal que afeta a região nasal. A pessoa que tem dificuldade de sentir cheiros, ela passa a sentir cheiros, interfere em sinusites, interfere em rinites. Isso a gente fazendo trabalho corporal. Por que não na visão? Né? Isso é muito importante. Nós estamos tão acostumados a ouvir em relaxar o nosso corpo, né? Faça meditação, faça alongamentos, relaxa a sua mente. A gente está tão acostumado a ouvir isso, mas nós não paramos para pensar em relaxar e descansar os nossos olhos. A gente não para pensar nisso, que a gente precisa descansar os nossos olhos. E olha como é que está a nossa vida moderna. A vida moderna é uma beleza. A gente tem computador, a gente tem o celular, a gente tem a televisão, a gente tem uma série de informações ali, de materiais que vão abrir a nossa mente, facilitar o nosso trabalho, facilitar a nossa vida. Ótimo, maravilha. Mas existe uma coisa bem peculiar nesse aspecto. Nós estamos acostumados a ficar focados, centrados e parados. E isso é um grande problema, Eu vou dar continuidade às explicações e vou deixar as perguntas de vocês para o final, tá bom? E algumas das perguntas de vocês eu tenho certeza que quem vai responder não serei eu. Não se esqueçam que nós estamos numa semana da saúde dos olhos. Então, não somente eu irei falar sobre esse assunto, mas vem o Ricardo Yamazaki, que é um optometrista, ele é especialista nisso, e depois vem a Patrícia com a alimentação. Tudo bem? Então, eu vou deixar para responder as perguntas de vocês no final, para vocês não perderem o raciocínio, que a gente ainda tem algumas atividades para fazer. Nós vamos fazer juntos alguns exercícios. Bom, o Dr. Meir Schneider, ele defende o descanso dos olhos, ele defende a atividade periférica dos olhos, ele defende a visão ao longe e ele defende os movimentos corporais. Isso tudo está incluso dentro do trabalho dele. Então, ele não só trabalha essa parte ocular, mas, como eu disse, todo o trabalho corporal. Faz parte do processo. Se as pessoas entenderem como a visão ela é afetada com a maneira que nós usamos os olhos e o corpo, nós enxergaríamos diferente. Nós enxergaríamos bem melhor hoje do que a gente enxergaria do que a gente enxergou ontem, do que a gente enxergou há anos atrás, por incrível que pareça.
O Dr. Schneider, ele fala o seguinte, que hoje a visão dele é melhor, sei lá, aos 60 anos, é melhor do que ele tinha aos 40. E aos 40 era melhor do que ele tinha com 17. Enfim, a gente tem condição de melhorar, a gente tem condição de progredir. E o Dr. Ricardo Yamazaki vai estar aqui falando isso para vocês. Que existe trabalho para a gente melhorar. Não pense vocês que nós estamos condenados somente a usar óculos e condenados a ter essas degenerações oculares e que nada pode ser feito. Não é assim que funciona. Temos que abrir bem a cabeça e ver que existem métodos, existem sistemas que vão nos ajudar a melhorar o sistema ocular. Combinado? Show? Aqui tem gente falando, o Ricardo é um gênio. O Ricardo é um gênio mesmo. Visão e equilíbrio, né, Ricardo? É isso mesmo. Você vai dar uma aula show sobre isso, eu tenho certeza. Muito bom. Bom, além disso, nós precisamos entender que esses olhos precisam relaxar. Não é só dormir. A gente não precisa só ir para a cama, deitar, fechar os olhos e dormir. A questão não é essa. A gente precisa fazer um trabalho de relaxamento. Vocês já pararam para pensar quantas horas vocês ficam na frente do celular focado? Ou na frente de um computador? Ou à noite na televisão? Já pararam para pensar nisso? Tudo nos olhos hoje, ele está direcionado para um único ângulo. Ele está fixado em um único ponto. Ele não trabalha mais as lateralizações. Ele não trabalha mais a parte superior e a inferior até que vai, né? Porque a gente fica assim. Mas a superior e a lateralização, a gente não está mais acostumado a trabalhar. Alguém aqui já parou e ficou observando um trem vindo lá de longe, passando na sua frente, indo lá para o outro lado, no horizonte? A gente não faz mais isso, né? Não tem mais essa percepção, a gente não tem mais esse cuidado, a gente não tem mais esse trabalho. Então, isso falta, porque nós estamos acostumados com isso, isso é milenar, isso é uma coisa que vem, é nosso, faz parte do nosso ser, esse trabalho ocular. Isso faz parte da gente. Mas, infelizmente, com esses últimos anos, poucos anos para cá, a gente parou de fazer isso. Então, precisamos entender que para a gente ter uma boa visão, a gente precisa ter um corpo livre, a gente precisa ter um corpo solto, a gente precisa estar sem restrições. E isso é o princípio, é o início de um olho saudável. É o começo de tudo. E vocês vão sentir isso. Eu tive uma boa experiência há um tempo atrás com um paciente meu. Esse paciente, ele chegou com um problema macular muito sério. Ele tomava umas injeções nos olhos todos os meses. Era complicado. E ele falava para mim o seguinte, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque tudo isso o médico, ele proibia para não aumentar a pressão dos olhos. Essa era as restrições. Então, meu trabalho ficava um pouco limitado, né? E ao longo do tempo, na medida que eu ia soltando, ele chegou para mim com uma dor lombar. Esse era o histórico dele, dor lombar. Ao longo do tempo, a gente foi trabalhando e eu fui ganhando um pouco mais a confiança dele, fazendo alguns ajustes, né? Para não ir contra a recomendação médica e trabalhando essa dor lombar. O que foi ocorrendo com o passar do tempo? Esse paciente passou a tomar essa injeção de 2 em 2 meses. Então, ele foi lá para aplicar a injeção. Ah, não, hoje não está precisando, volta mês que vem. Aí, aplicou. Depois, quando ele falou, volta agora daqui a 2 meses. Aí, ele voltou de novo 2 meses, falou, olha, não precisa. Foi 4 meses. E aí, depois, 6 meses. E depois permaneceu durante 6 meses. Esse oftalmo chamou esse paciente e falou, olha, eu não sei o que você está fazendo diferente. Ele falou, fisioterapia. E a minha fisioterapia, o meu trabalho, ele é global. Ele é sistêmico. Eu trabalho tudo, do cabelo
até a unha do dedão do pé. Então, é um trabalho totalmente global, eu não deixo nada sem mexer. Aí ele foi e falou para o oftalmo, falou, eu tô fazendo só a fisioterapia de diferente, não tem mais nada. Ele falou, pois então continue, porque eu acho que isso está influenciando na melhora dos seus olhos. O que acontece é que ele tinha perdido a carteira de motorista, ele retomou, conseguiu a carteira novamente e tá com 80 e alguns aninhos. E assim, tem as suas restrições, mas a visão dele tá bem melhor. E hoje o médico já não restringe mais os movimentos que ele restringia. Então, para vocês verem que um trabalho corporal, ele interfere muito na visão. Isso é fato, eu tive isso no meu consultório. Eu vivenciei isso. Então, essas coisas já foram me chamando a atenção. Um tempo atrás, mais ou menos uns quase 10 anos atrás, eu acredito, eu fiz um curso que era um curso de cadeias musculares, porque até então eu trabalhava com a neurologia e depois eu fiz um curso de cadeias musculares. Nesse curso de cadeias musculares, a gente tem uma parte que trabalha o crânio e outra parte que trabalha os bebês. Então, quando a gente trabalha os bebês, a gente percebe o seguinte, que esses bebezinhos, quando eles vêm de parto cesariana, esse parto cesariana interfere muito na estrutura do crânio. Interfere demais na estrutura do crânio, nas pressões intracranianas. E muitos desses bebezinhos, eles desenvolvem estrabismo desde cedo. Na minha casa, o meu último filho, ele nasceu com um pequeno estrabismo. Então, quando eu observo os olhos de um bebê, de um recém-nascido, eu já tenho uma ideia que ali tem alguma coisa que eu posso interferir logo de imediato, uma pressão intracraniana, ele nasceu de parto cesariana, e já tomar as devidas providências para que ele não ocorra mais esse desvio ocular. Por quê? O desvio ocular, acho que o Ricardo depois vai explicar isso melhor, eu vou fazer uma pincelada, ele interfere um pouco no desenvolvimento motor do bebê, tá? Dependendo do tamanho, do grau, ele acaba interferindo no desenvolvimento do bebê. Então, ali eu já fui vendo, né? Também vendo, manipulando, trabalhando, estudando a correlação dessas estruturas musculares, dessa estrutura intracraniana com os olhos. E como a gente consegue trabalhar essas cadeias musculares e interferir também na área dos olhos. Então, essas foram as minhas experiências com relação a isso. Então, vamos lá. Vocês já perceberam que a gente anda muito agora seguindo a mesma rotina todos os dias a mesma rotina. A gente acorda, sei lá, pega o carro, vai na padaria, são pequenas mudanças, os movimentos são sempre os mesmos, a gente não muda muito o movimento. Ou é sentado, ou é andando aqui, ou senta no carro, ou senta na frente do computador. Agora que a gente está de quarentena, muitas vezes fica parte do tempo na cama. Enfim, tudo que nós fazemos é sempre aqui, nesse quadradinho, né? Nessa postura. Vocês sabem mais ou menos aproximadamente quantos músculos nós temos no corpo? Alguém sabe dizer quantos músculos a gente tem no corpo? Vocês saberiam me falar? Querem arriscar? Vai colocando aí, digita aí pra mim. Alguém quer arriscar? Quantos músculos nós temos no corpo? Aproximadamente? Vamos lá, digita aí, gente. O que vocês acham? Gente, nós temos, em média, 650 músculos no nosso corpo. Vocês querem saber mais ou menos quantos que nós usamos no nosso dia a dia? 50 músculos. Mais nada. 50 músculos. Mas o que a gente faz com os outros? E o que acontece com o resto, com os 600 músculos que a gente tem no corpo? Eles ficam inativos. E esses 50 músculos, eles passam a trabalhar excessivamente para compensar a função dos outros músculos. Ah, que louco. É louco ou não é, gente? Fala pra mim. Isso é muito pirado. Nós estamos... E eu não tô falando só da gente em si, não. Mesmo aquela pessoa que vai lá na academia, mesmo aquela pessoa
que vai malhar, mesmo aquela pessoa que vai praticar atividade física, correr, é sempre a mesma coisa. Não sai daqui, gente. Não muda. Vou fazer exercício. É aqui. Sei lá, aqui. E não sai disso. São exercícios de repetição. A gente quase não usa as diagonais. A gente quase não usa as amplitudes de movimento. E isso é muito sério, porque vai restringindo todo o nosso corpo. Vai restringindo, vai diminuindo a nossa capacidade de expandir, a nossa capacidade de ampliar. E vamos levando a vida dessa forma. Vocês querem ver uma coisa? Vamos fazer comigo, tá? A maioria de vocês aí, tá todo mundo sentado, assistindo a live, prestando atenção aqui no que a Joselisa tá falando, concorda? Tudo certo, vocês estão assim, né? Então, vamos lá. Significa que vocês estão numa postura sentada, né? Com o quadril próximo do tronco, a perna próxima do tronco, ou seja, posição fletida, os joelhos dobrados. Tem muita gente que tá assim, curvado. E para piorar, tem muita gente que tá assim. Tô mentindo? Responde, gente, eu tô mentindo? Não tem muita gente que tá nessa postura aí? Ou assim, no celular? Ou assim, prestando atenção? Que tal a gente fazer um exercício agora? Só para vocês observarem o que acontece. Todo mundo levanta o tronco, levanta o peito, abre os seus ombros, coloca o seu queixo para trás e observa o que acontece com os olhos. Observa. Vocês estão fazendo? Dá para perceber que parece que os olhos abriram? Não dá aquela sensação, assim, parece que o olho abriu? Parece que agora dá para prestar mais atenção? Vocês fizeram isso? Façam aí, gente. Quem prestou atenção nisso, dá um joinha aí pra mim, vai. Vocês estão tão caladinhos. Dá um joinha pra mim. Quem conseguiu fazer e prestou atenção? Ó, alonga o tronco, joga esses ombros pra trás, pescoço pra trás. Deu tontura? Amiga, eu não vou nem te explicar o que é isso, só pra você não ficar desesperado. Não parece que o olho abriu? Dá aquela sensação assim, opa, parece que eu tô prestando mais atenção. Não é? Não é isso aí? Olha a interferência que isso tem, gente. É muito grande, é muito grande. É muito grande. Sabe o que acontece? Quando a gente tá para baixo, quando a gente tá fletido, quando os nossos ombros estão anteriorizados, a cabeça pendida, tudo isso vai fazendo com que esses tecidos faciais, eles vão te repuxando. Aquilo vai pesando por dentro e vai trazendo a sua face, vai pesando o seu olho, vai ficando assim. Gente, aumenta a fadiga. A postura aumenta a fadiga. Vocês vão deixando de prestar atenção naquilo que estão lendo, naquilo que estão vendo, não importa o que, vocês vão deixando de pôr atenção, porque os olhos vão ficando pesados, sabe? Aquilo vai te consumindo, a energia abaixa, não é verdade? Então, quando a gente se eleva, quando a gente se abre, uau, parece que o olho cresce, não parece? Outro falando misericórdia, misericórdia mesmo, é desse jeito que acontece, gente. É a mais pura verdade. Faz toda a diferença a postura do indivíduo com a região dos olhos. Olha que coisa maluca, mas é a realidade. Quem que é o maior responsável por isso? Vou afastar aqui. Musculatura abdominal. Esse é o maior responsável por vocês ficarem puxados, por sentir todo esse peso aqui embaixo. Por quê? Porque quando nós estamos sentados, a tendência da nossa musculatura abdominal é relaxar. A tendência é ela se expandir para frente.
E quem que tá ali atrás dessa musculatura abdominal? Os nossos órgãos, as nossas vísceras. E essas vísceras, quando elas percebem que tem um relaxamento ali na frente, porque não tem osso, tá? Essa região aqui, tudo tem osso, segura direitinho, mas a região do abdômen não tem osso. Quem tem que segurar é a musculatura. Se a gente tem uma musculatura flácida, uma musculatura que não dá sustentação, então os órgãos têm a permissão de irem para frente. Isso chama pressão positiva. Quando eles vêm para frente na pressão positiva, a tendência por dentro, gente, é puxar você toda para baixo. A barriga vem para frente, a tendência da postura é cair. Você pende para baixo, pende tudo. Fica assim, ó. Essa é o efeito que essa barriga vai dar, tá? E isso faz com que toda a sua energia comece a se exaurir. É disso daí. E o que liga essas estruturas? O que faz com que um abdômen aqui embaixo interfira na região dos seus olhos? O que acontece? É um tecido chamado fáscia. A fáscia é um tecido único, ele é tudo, ele recobre todas as estruturas do corpo humano, tudo. Ele vai desde a epiderme até o seu DNA. Olha que coisa maluca. Ele engloba todos os sistemas, ele liga, ele conecta tudo. Ele conecta o sistema cardíaco com o sistema digestório, ele conecta o sistema neural, o muscular, ósseo, ele conecta tudo, ele liga tudo. Então, se eu tenho uma interferência em algum lugar, qualquer lugar que seja, por qualquer razão que seja, ele vai sair tracionando e modificando todo o seu corpo, inclusive intracraniano. Inclusive intracraniano. E aí nós estamos dando uma predileção na saúde ocular, na saúde dos seus olhos. É isso que acontece. Quando a gente vai envelhecendo, à medida que a gente vai ganhando idade, envelhecendo que eu falo não é depois dos 60 não, tá? A gente sabe que nós temos um pico, a gente tem uma ascensão durante o início da nossa vida, que quando alcança ali entre seus 30 anos, aquele pico começa a diminuir e ele vai declinando. Então, por volta dos seus 30, 35 anos, o seu pico máximo são os 40 anos, a gente sabe que aquilo vai decaindo e todas as suas células começam a modificar, né? Elas não têm mais aquela viçosidade que tinha na sua infância, na sua adolescência. A gente começa a reduzir um pouco a nossa vitalidade, né? Assim, com a fáscia não é diferente. À medida que nós vamos ganhando idade, ela vai desidratando. E 40, né, Ricardo? Muito bem, 40 mais ou menos, tá? Porque hoje a gente sabe que essa idade aí tá diminuindo um pouco mais. Por quê? Porque as pessoas andam muito sedentárias. É isso que acontece. Então, pelo fato da gente estar muito sedentário, pelo fato de nós mantermos somente uma postura, pelo fato de nós ficarmos o mais parados possíveis, porque é assim que nós ficamos constantemente, essa fáscia vai desidratando, ela vai densificando, ela vai criando um aspecto mais rígido, mais grosseiro, menos elástico, maior dificuldade de movimentação. Vocês lembram que vocês faziam alongamento quando era criança com a mesma facilidade? Vocês lembram? Se faz a mesma facilidade que é hoje? É igual, assim, ou parecido? Não é, né? É muito mais difícil de quando vocês eram crianças do que quando é hoje. E essa interferência já vem da fáscia. A fáscia mais desidratada e a fáscia mais densa, mais rígida. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Com a falta da atividade,
né? Com essa mania ruim mesmo. Essa mania de nós ficarmos sentados. O nosso corpo não tem preparo para isso. Gente, nós não nascemos para ficar parados. Nós não nascemos para ficar sentados. Quando nós ficamos sentados, sabe qual que era o certo de vocês fazerem agora? A cada 20 minutos, tem que levantar, tem que andar e tem que alongar. O que é alongar? Alongar não é ficar lá se esticando, nada disso, mas movimentar. Trazer o corpo ao contrário daquilo que vocês passaram um tempão fazendo, que é ficar fletido. Então, tem que trabalhar, movimentar em todas as direções. Isso é extremamente importante para vocês manterem um corpo saudável e, como vocês viram, os olhos saudáveis e a mente saudável. Faz toda a diferença, gente, mas é 20 em 20 minutos mesmo. As nossas atividades hoje, prioritariamente, elas são com poucos movimentos, pouca amplitude, porque tudo é aqui ou é aqui, pouca amplitude, não é assim? Quem que faz coisas... Tô sentada, hein? Quem que faz coisas pegando alguma coisa aqui, ó, lá atrás? Quem faz isso hoje com frequência? Quem que tá acostumado a ficar pegando coisas lá no alto? Pegando coisas do armário? Gente, a gente está sendo instruído até por alguns colegas erroneamente que a gente não pode nem agachar para pegar objeto no chão. Olha que situação que nós chegamos. Complicado isso. Tá muito complicado, né? Então, tudo é padrão de fechamento hoje. Tudo é padrão de fechamento. E padrão de fechamento, vocês viram a interferência que nós temos nos olhos. E não é diferente com a visão, tá? Não faz diferença com a visão. Mesma coisa, poucos movimentos, eu tô aqui focada. Eu não trabalho mais esses movimentos. Então, são poucos movimentos, pouca amplitude, numa mesma direção. Igualzinho. O que vocês fazem com o corpo, a gente está fazendo com os olhos. A mesma coisa. Isso faz sentido para vocês? Faz sentido? Se fizer sentido, faz joinha. Se o que eu tô falando faz sentido para vocês, dá um joinha aí para mim, tá? Não fica chateado, não. Depois vocês saírem daqui também, vocês vão aprender umas coisas bem bacanas. Vocês vão gostar, tenho certeza. Gente, movimento é vida. Movimento é vida. Isso tem que entrar na cabeça de vocês. Se o mundo parar, a gente morre. Se o corpo parar, a gente adoece. A coisa não funciona. A morte vem muito antes daquilo que nós gostaríamos. Movimento é vida. Por que há um aumento crescente hoje de degeneração macular? Já viram? Por que hoje tem muito mais glaucoma do que se tinha anos atrás? Por que tem muita catarata? Por que tem tanta gente usando óculos, gente, desde a infância, desde pequenininho, um monte de criancinha usando óculos, vocês já viram isso? Eu vejo isso direto. Por que isso está acontecendo? Será que vocês conseguem parar para pensar um pouquinho, fazer a correlação? Você não vê criança hoje mais brincando na rua, jogando bola queimada. Você vê fazendo isso? Aqui no meu bairro eu ainda vejo. Mas é difícil, gente. Hoje não tá fácil. Hoje a gente vê mais as crianças em casa, no computador e no celular. Vida sedentária infantil. E o que isso vai gerar? Problemas oculares. Não é isso? Vocês concordam comigo? Para prevenção de degeneração macular, nós precisamos olhar mais os detalhes das coisas. A gente não tem observado mais os detalhes das coisas, porque a mácula ela é responsável pelos detalhes, pelo detalhamento. Para prevenir o glaucoma, a gente precisa treinar a visão periférica. E a gente está perdendo visão periférica, de tanto foco. Para prevenir a catarata, a gente precisa estar mais exposto à luz solar. A gente vive numa caixa o dia inteiro, constantemente com luz artificial. Dificilmente as pessoas saem hoje na rua, dificilmente vocês fazem isso, sei lá, no final de semana, mas diariamente a gente não consegue mais fazer. E isso vai
aumentando a propensão a degenerações e a problemas oculares, problemas de visão. Tudo bem? Tudo isso que eu tô falando, gente, é fundamentado pela teoria do self-healing. Possivelmente, o Ricardo vai trazer mais novidades, porque as coisas vão evoluindo, vão progredindo, ele vai trazer mais assunto interessante para vocês, tá? Não se preocupe, que a coisa ainda vai aprimorar. Eu tô dando uma pequena introdução, tudo bem? Agora, hoje nós vamos aprender a relaxar os olhos, a ativar a visão periférica, a trabalhar o corpo em todas as direções e a respirar. Vocês querem me acompanhar? Vamos trabalhar comigo? Vamos começar com relaxamento? Bom, isso é um método do self-healing. Ele fala que todas as pessoas precisam fazer isso, principalmente por conta dessa questão de foco de celular e computador e televisão. Ele ensina o seguinte: a gente coloca as mãos na frente dos olhos, sem fazer pressão na pálpebra, sem fazer pressão sobre o globo ocular e sem fazer pressão no osso da face. Gente, é com muita sutileza. A ideia disso é que vocês fiquem na escuridão total, nessa posição, por no mínimo 6 minutos. No mínimo. Ele fica, às vezes, horas. Ele relatou, inclusive, que teve uma vez que ele ficou 11 horas fazendo isso. Agora, o que eu, Joselisa, sugiro para vocês? Quer uma coisa melhor do que vocês fazerem usando a máscara de fóton? Ó, posicionei, coloquei a mão, sutilmente só para segurar. Eu não posso ter nada de luz, nada, eu preciso de escuridão total. Por isso que mesmo com a máscara eu ainda faço o apoio com a mão. E eu fico no mínimo 6 minutos. Vocês sabem que os olhos, a região dos olhos, a grande maior parte deles é composto por água. Ah, que legal. Então, imagina o que o fóton pode fazer. Quem não sabe do fóton, quem não conhece o fóton, entra lá no meu canal do YouTube, do Saber Saúde Science, se inscreva no canal e assistam as aulas que estão lá, que vocês vão entender direitinho o que é o fóton, como ele atua. Vai ser bem bacana para vocês entenderem a utilização dessa máscara e para vocês entenderem o trabalho do Ricardo. O Ricardo vai falar com o olho fechado, calem, olho fechado. A ideia é que a gente faça a escuridão total. Gente, isso é extremamente relaxante. É o palming, isso mesmo, Ricardo. Eu não ia dar o nome, mas você deu. Eu fiz hoje um pouquinho. Que delícia que é isso, vocês não fazem ideia. É um repouso, é um descanso. Fecha o olho para fazer esse exercício. Fecha o olho e coloca as palmas das mãos sobre ele sem nenhuma pressão. E a gente vai fazer isso no mínimo por 6 minutos, colocando o máximo de escuridão na região dos olhos. É altamente relaxante, gostoso. Façam isso, gente, façam. É muito gostoso fazer esse palmo, é uma delícia, uma delícia. Vocês vão gostar muito, tá? Exercícios para prevenção. Deixa eu só ver aqui mais perguntas. Quanto tempo? No mínimo 6 minutos. No mínimo. Você pode ficar até horas fazendo esse exercício, mas o mínimo dele são 6 minutos para você ter uma resposta, tá? Então, exercício para prevenção. Para olhar... Não é para fazer agora não, Tânia. Faz depois, porque senão você vai perder a live. Então, eu vou ficar falando aqui para as paredes. Para o olhar periférico. A gente não falou do glaucoma, que a gente precisa trabalhar o periférico para a gente evitar o glaucoma? Então, isso, o Dr. Schneider, ele ensina para você sacudir as mãos nas laterais. E você pôr atenção nas mãos das laterais. E você pode trabalhar várias direções. O máximo que conseguir, traz mais aqui para trás, mais para o lado. Enfim, começa a trabalhar todas as direções que vocês puderem
para estimular a visão periférica. Isso é muito importante, estimular a visão periférica. Ele ensina você a fazer isso 3 a 4 vezes ao dia. 3 a 4 vezes ao dia. Na verdade, ele falou uma frase que eu achei interessante. Ele falou, você sabe qual que é a maior dificuldade do meu trabalho? A preguiça humana. Porque nós temos muita preguiça de nos movimentar. É muito fácil ficar parado, quietinho, sem fazer absolutamente nada, assistindo uma televisão, mas não parar para fazer os exercícios que tem que fazer. Né? Assim que funciona. Olhar ao longe. Lembra que nós falamos do olhar ao longe? O que a gente vai fazer? Busca olhar coisas distantes, sabe? Distante lá da sua casa, o final da rua, o céu. Aproveita agora a noite terminar a live, dá uma corridinha lá fora. Chega lá fora e dá uma olhada na lua, que ela hoje está linda. Fica observando a lua, observando as estrelas se tiver. Aqui perto da minha casa não tem não, mas vai que na de vocês tem. Observa as estrelas, observa tudo ao longe. Isso tem que ser feito durante, no mínimo, 8 minutos, tá? Então, olhar ao longe são por 8 minutos que vocês vão fazer essa atividade. Tanto para cima quanto para frente. Quem estiver próximo de mar, observa o mar, tudo ao longe, distante, sabe? Busca isso durante mais ou menos 8 minutos. Gente, isso é muito importante para prevenção de problemas oculares. É muito importante, tá? E muscular? Muito bem. Agora a gente chegou num ponto legal. Agora essa é minha área. Eu entrei um pouco na área ali do Ricardo, né? Mas dentro daquilo que eu li, agora chegou na minha área. Vamos lá. Como que eu posso fazer uma forma de relaxamento do nosso corpo para ajudar nesse processo ocular, nesse processo visual? Vamos trabalhar? Vamos? Então vamos lá. A gente precisa primeiro ver as direções. O trabalho tem que ser multidirecional. A gente precisa trabalhar todas as direções. A gente precisa ganhar amplitude, sempre pensar no máximo do seu movimento. A gente precisa trabalhar o movimento quando você vai fazer o relaxamento. Eu vou explicar o que é isso, vocês vão adorar. Fica a dica, gente, vocês vão adorar um pouquinho que vocês fizerem no dia, vocês vão amar isso daí, é super gostoso. E a gente vai trabalhar a respiração, porque sem a respiração, fazer um movimento sem respiração, existe uma pressão muito grande no tórax e vocês vão correr muito risco, tá? Então a gente vai trabalhar tudo isso. Mas como assim, Joselisa? Não entendi. Vamos lá. Por exemplo, as direções. Como é que a gente vai trabalhar as direções? Eu vou levantar aqui meu braço, tá? Levantei aqui meu braço. Eu tenho para cima, eu tenho para o lado, eu tenho para frente e eu tenho para dentro e para trás. Não posso fazer todos esses movimentos? Eu não posso fazer rotação? São vários movimentos que a gente vai atuar. Essas são as direções que o meu braço consegue fazer. Então, isso a gente está falando de direção. Amplitude. Deu o máximo da sua amplitude. Claro que sem dor, né? Se eu vou fazer um movimento, aqui já me gera dor. Primeiro, busca postura. Sempre. Sempre trabalhe a sua postura para você fazer movimento. Porque sem postura, as suas articulações elas ficam presas. Uma coisa é eu fazer amplitude de movimento com o tronco para baixo. Tenta fazer em casa para você ver, o braço não sobe. A outra coisa é eu erguer o meu peito e o meu braço vai além. Então, busque a postura e faça o máximo de amplitude que vocês conseguirem. Vídeo pausado. Usa um ponto de referência. É muito importante a gente ter ponto de referência, tá? Então, por exemplo, eu vou lá em cima, procura pegar o teto, o máximo que você conseguir. Eu vou lá atrás, acha um ponto de referência lá atrás para eu conseguir buscar aquilo ali. Isso é trabalhar a amplitude de movimento. Eu vou aqui para dentro, dá aquela sensação de que você vai pegar alguma coisa lá no armário. Sempre trabalhe essa amplitude. Deu
o seu máximo de movimento. Isso é muito gostoso, gente. Solta o corpo, dá uma sensação de relaxamento que é uma delícia. Movimento. Como assim? Movimento dentro do movimento. Eu vou explicar, tá? Então, funciona. Eu trouxe o meu braço para cima, observa a minha mão. Eu tô com ele aqui em cima. Como é que eu vou trabalhar o movimento? Tem duas formas. Eu vou trabalhar sempre um movimento dinâmico, nunca estático. E eu posso trabalhar a minha mão em todas as direções. Gente, isso solta tudo, solta toda a face. A mesma coisa para o lado, roda, gira. A mesma coisa para trás, roda, gira, põe para baixo, põe para cima. Vocês vão ver que, nossa, é uma sensação quando você para e não precisa ficar muito. Não tem necessidade. Faz um pouco da mobilidade e aquele exercício já está pronto. Você já soltou a sua face, já está ótimo, tá? E a respiração? Então, a respiração a gente tem que pensar no seguinte. Inspira. Quando eu inspiro, que eu encho o meu pulmão, a barriga cresce para frente. Tudo bem? Vocês estão me entendendo? Tá tudo bem? Aí dá um joinha para. Então, quando eu inspiro, a barriga vem para frente. Significa que o meu diafragma desce. Quando o meu diafragma que tá aqui, ele desce, eu vou trazer com ele os pulmões. Quando eu trago com ele os pulmões para baixo, o que significa? Que eu amplio o tamanho do meu pulmão, porque ele está preso aqui e ele vem aqui. O diafragma está aqui, na hora que ele desce, ele estica os pulmões. Entra mais volume de ar. Olha que beleza. Nós fazemos as trocas gasosas nessa parte basal do pulmão. Então, na hora que o diafragma desce, você faz melhor as trocas gasosas. Isso é muito importante para oxigenação. A gente tem que falar também de circulação nas áreas dos olhos. Circulação também está envolvendo oxigenação, está envolvendo nutrição. A respiração é de extrema importância, tá? Quando vai fazendo um movimento, gente, não para de respirar. Respira, presta atenção no movimento e presta atenção na sua respiração. Ela precisa estar tranquila, ela precisa dar o seu máximo que você conseguir e ela precisa ser contínua. Ela não pode parar, ela precisa estar em movimento junto com o seu corpo. Isso, gente, serve para tudo. Eu não tô falando só de braço. Se vai fazer alongamento da perna, se eu tô lá dobrando o meu corpo, faz para todas as direções. Trabalha todas as direções e trabalha movimento. Isso é dinâmico. Isso não é estático. É gostoso e você faz só um pouquinho. Não precisa ficar contando tantos segundos lá, não. Faz dinâmico. Qualquer movimento que vocês fizerem, que doa, por exemplo, né? Vamos lá, você senta na cama, dobra o tronco para frente, estica as pernas, dobra o tronco para frente. Ah, isso me incomoda. Legal, então não faça da forma que incomode muito, por favor. Você sinta que está puxando, mas não muito. E trabalha o dinamismo, trabalha o movimento de chicote, que a gente chama. E também trabalha as direções. Lembra que eu falei das direções? A sua perna está para frente, você movimenta o tronco e as mãos para o lado, movimenta para o outro, vai na frente, dobra uma perna sobre a outra, transpassa uma perna sobre a outra. Isso é delicioso, delicioso, solta muito o seu corpo, relaxa muito e vocês vão sentir a diferença para vocês continuarem o dia a dia. Fantástico. E a face? Isso foi um trabalho que eu aprendi com as cadeias musculares, tá? A gente precisa também, tá trabalhando demais, tá trabalhando muito no computador, a gente precisa relaxar essa face. Como que a gente relaxa? Então, massagear as bochechas é muito gostoso. Principalmente a testa. Pega os dedos, leva a testa para cima, traciona a região das sobrancelhas para cima e movimenta, sempre com movimento, sempre com movimento. Traciona entre os olhos para cima,
e movimenta. Isso é muito bom. Para o lado e movimenta. Para baixo e movimenta. Agora, isso é importante, gente, façam com frequência. Pinça a sobrancelha de vocês, olha. Pinça, segura, prende e puxa ela para frente. A testa vai descer e a sobrancelha vem para frente. Faça isso nessa posição. Isso incomoda um pouco, principalmente para as pessoas que estão acostumadas a ficar muito tempo no computador, tá? Então, faça isso em toda a região da sua sobrancelha. Depois, pegue os seus polegares e massageia aonde você percebe que tem um osso. Aqui a gente tem um músculo chamado orbicular. E é muito bom a gente massagear toda essa musculatura interna dos olhos, sem machucar, sem agredir, de forma agradável, confortável. Vocês vão ver que isso é delicioso, maravilhoso. Vocês vão se sentir super bem e vão ter um dia muito melhor. Gente, se a gente une o nosso corpo com os olhos, a gente entende que tudo se conecta. Você aumenta a saúde dos olhos e a do corpo também. Agora, uma coisa que não pode esquecer, tá? Isso para todos, mesmo que seja idoso. É muito bom agachar, brinquem com crianças, sentem no chão, é maravilhoso sentar no chão, perninha de índio, é maravilhoso fazer perninha de índio, sentem no chão, é muito bom. Pegar objetos no chão é bom, agacha mesmo, vai lá e cata objetos no chão, isso é importante. Não tem nada no chão, joga no chão e vai catar o negócio no chão, não tem problema. Pega coisa pra cima, sabe? Busca coisas em cima do armário, estica, cresce esse corpo. Torce, a gente não tá mais acostumado a torcer o tronco. Então, torça o tronco para pegar alguma coisa. Faça esse movimento, é muito importante, tá? Tudo isso vocês vão estimular o corpo a ter movimento, para ter saúde física, saúde global e saúde ocular, como a gente estava falando, tá? Com bastante segurança, viu, gente? Isso são todas essas atividades, são atividades seguras que vocês vão fazer com tranquilidade, faça dentro do limite de cada um, isso é o mais importante. Beleza? Dei meu recado. Alguém tem perguntinhas aí? Vocês querem falar alguma coisa? Quanto tempo nós temos? 3 minutinhos. Não é melhor fazer os 2 braços juntos, não. É legal fazer um braço de cada vez, porque você presta atenção no seu movimento, tá? Mais alguma coisa? Mais alguma perguntinha que vocês tenham? Qual o tempo do olhar periférico, né? Quando a gente sacode a mãozinha, ele sempre fala 6 minutos de limite mínimo, 6 minutinhos ali. E aí você trabalha todas as direções. Você observa a sua mão ali trabalhando em todas as direções, tá? Mais alguma perguntinha? Gente, então é isso. Não se esqueçam, por favor, me sigam nas redes sociais, me sigam lá no YouTube. O Kenko-Bill vai ser falado, a gente vai falar na próxima live com o Dr. Ricardo Yamazaki, não se preocupa. Esse vídeo estará assim no YouTube, ele sobe mais ou menos daqui a uns 2 dias, tá? Tem o consultório em São Paulo, sim. Nós vamos continuar com a Semana dos Olhos. Hoje eu fiz uma abordagem mais dentro da minha área da fisioterapia. Na quarta-feira entra o Ricardo Yamazaki e a gente vai falar mais da questão visual e aí com um grande especialista. Gratidão, super beijo, tchau, tchau pra vocês. Um abraço.